tarde a vocês que nos acompanham aqui no nosso Acontece Curitiba. Eu sou Cláudia Coselli e você está na TV Transamérica. Já peço primeiramente que você nos siga também no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais, porque tudo que passa aqui na TV Transamérica passa também no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos conversar, gente, sabem com quem? Com Andreas Kisser, um músico de primeiríssima da banda Sepultura. É isso mesmo, gente. Andreas, quando me falaram da possibilidade de conversar com você, mesmo que remotamente, me veio a imagem da referência do seu trabalho, que é muito abrangente no sentido de entender a música com pluralidade e dar a ela uma alternativa, né? De misturar vários ritmos, gente. Ele é fera demais, todo mundo conhece, né? E Andreas, eu lembrei de você se apresentando com vários artistas. O meu marido, inclusive, assistiu um show dele, gente, lá em São Paulo, há muitos anos atrás, abrindo um show do Metallica. E muitos artistas que não tinham muito a ver com o heavy metal. E eu pensando, caramba, esse cara vai mais pela música, ele não vai por estereótipo. Olha que coisa bacana, gente. Olá, Cláudia, tudo bem? Um prazer participar aí com vocês, falar de Sepultura, falar da música e outros temas em geral. Sepultura tá sempre tentando coisas novas dentro do heavy metal, que é um estilo que já absorve vários estilos, né? Para sobreviver, para criar coisas novas. O próprio Sepultura trouxe a música brasileira, a percussão brasileira, Metallica, a música country americana, entre tantos outros exemplos, né, de música local e cultura local que mantém um heavy metal saudável, vivo e interessante, né? E eu também passeio muito realmente para outros estilos. Eu tenho o privilégio de conhecer muitos músicos, muita gente fantástica, né, ídolos, músicos de outros estilos que eu não escuto, mas que eu acabo conhecendo e admirando, né, o trabalho desses músicos. E eu aprendo muito com isso. Levar minha guitarra para tocar um sertanejo, tocar um reggae, blues, música popular brasileira, o próprio violão, o violão que eu tenho estudado tanto, né? Aliás, eu comecei com violão e a guitarra veio paralelamente e nunca larguei o violão, né? Então eu realmente abro meus horizontes, a música é sempre um aprendizado, né? E assim, não só o Brasil, mas eu acho que essa coisa do estereótipo, né? O heavy metal é aqui, o reggae é aqui e o samba é aqui. Não, tudo é música, né? Eu acho que essa coisa da linguagem, das divisões, é uma coisa mais mercadológica do que a própria arte em si, né? A música, ela não tem divisão, a música, ela simplesmente é. Então eu procuro viver isso, não só no Sepultura, mas fora do Sepultura também. Meus outros projetos, participações e tocar outros estilos musicais que só enriquecem, né, a minha base musical e as minhas possibilidades técnicas também, né, de tocar coisas diferentes, mais difíceis e mais desafiadoras também, né. Mas o Brasil é um país muito plural, é um país fantástico, diversificado culturalmente e é uma fonte inesgotável de informação e influência, né? É muita inspiração que a gente tira do nosso próprio país musicalmente, né? Andreas, você que é uma referência como músico e artista, porque alcançou muita coisa, que hoje em dia tem muito cantor e cantora dizendo que foi primeiro lá fora, né? Como você define a sua trajetória musical? Conta aqui pra gente, que a gente quer saber. Bom, eu comecei tocando muito cedo, na verdade. A minha mãe, a minha avó, principalmente minha avó materna, ela tocava violão. Eu comecei a tocar com o violão dela. Ela veio da Eslovênia depois da Segunda Guerra. Minha mãe nasceu na Eslovênia e elas cantavam temas eslovenos, alemães, austríacos. Cantava maravilhosamente bem, minha avó, né? Mas era um pouco tímida, nunca seguiu um caminho profissional assim. Mas eu me inspirei, né, de ver ela tocando na minha frente e tudo, e obviamente escutando o rock and roll e o heavy metal depois, eu fiquei estimulado a querer tocar mesmo, né, aprender música. Eu lembro que eu fui na primeira professora Denise, que era vizinha da minha avó em Santo André, no bairro Campestre, e eu pedi, meu objetivo era tocar Starway to Heaven, né, que para mim era uma coisa impossível na época, e era meu grande objetivo.
Obviamente ela começou pela base, pelos acordes, né, todo aprendendo a tocar música popular brasileira e etc. Mas em casa sempre teve muita música, bem diversificada. Meu pai escutava muito sertanejo, né, Tonico e Tinoco, Sérgio Reis principalmente. Minha mãe tinha uma coleção de discos muito eclética, ela gostava muito de Clara Nunes, Martinho da Vila, Beth Carvalho, tinha Bee Gees, tinha o Help dos Beatles, que eu escutei muito esse disco dos Beatles quando eu pequeno. Aqueles discos de tema de novela, né, que tinham várias bandas, inclusive conheci Genesis num desses temas de novela, assim, né, que é fantástico. Então música sempre teve em casa, eu comecei assim a tocar, minhas irmãs tocavam um pouco de piano, me arrependo até hoje de não tocar piano porque eu achava que era um instrumento feminino, né, eu ficava jogando bola na rua, minhas irmãs tocando piano. E me arrependo um pouco disso, né, dessa besteira de conceitos e preconceitos, né. Mas enfim, eu fui realmente pro violão, pra guitarra, fui assistir o show do Kiss em São Paulo em 83, no estádio do Morumbi, mudou minha vida. Realmente a partir dali eu comecei a querer ter banda, né, com os amigos de escola. Minha primeira banda foi o Esfinge, onde a gente tocava covers, desde Twisted Sister até Venom. E durou pouco, assim, durou 1 ano e pouco, e os meus amigos já queriam seguir outra coisa, né, trabalhar com o pai, na firma do pai, enfim. E eu sempre muito focado em música. Eu acabei conhecendo o pessoal do Sepultura quando eles vieram para São Paulo, em 86, final de 86, quando o Venom veio tocar no Brasil. O Sepultura abriu o show em Belo Horizonte e outras bandas abriram aqui em São Paulo. A gente acabou se conhecendo, eu tava meio assim, sem rumo, né, eu tava sem banda, mas eu queria tocar. E conheci o Sepultura, eles também estavam trocando de guitarristas e a gente juntou a fome com a vontade de comer e conseguimos, né, coisas assim inacreditáveis, mas sempre com muita liberdade, querendo fazer o que a gente sempre quis, né? Não importa se era barulhento, se as pessoas não entendiam o que o Max cantava, era o jeito que a gente queria se expressar, né? E essa luta pela liberdade, pela originalidade e pela maneira que você quer responder e falar da sua arte, ela é importante demais, porque senão você vai ficar sempre preso a alguma gravadora, a alguma rádio, ou algum momento, e etc, né? Então a liberdade sempre foi fundamental pra gente, a gente sempre lutou por isso, e minha trajetória musical ela é consequência disso, né? Acho que de todo isso de conhecer, de levar minha guitarra aos outros estilos. O Sepultura já visitou 80 países, né, em 36 anos de história, de tudo quanto é tipo de política, de religião. A música realmente abre as portas, une as pessoas, né, principalmente o heavy metal. O heavy metal é muito popular no mundo, como eu disse, 80 países, somente o Sepultura viajou em 36 anos, né. Então, nossa trajetória é isso, representar o Brasil dessa forma, trazer um pouco da influência, né, dessa música brasileira, traduzir ela para o peso, né, e isso que deu uma identidade ao Sepultura, né, a partir do Chaos AD, realmente nós começamos ali a ter um som mais Sepultura, mais nosso, e não tão comparado às bandas gringas, né, às bandas de fora, né. E acho que essa luta pela liberdade de expressão, né, na música sempre foi muito importante pra gente e a consequência foi essa, né? As plataformas de streaming permitiram um alcance muito maior da música. Teria uma razão para o rock brasileiro ainda aparecer fora dos destaques de mais tocados no país? O que você acha? Bom, eu acho que, sei lá, não estou muito preocupado com plataforma de streaming. Eu acho que é, obviamente, injusto, né, para o compositor, para o artista, a remuneração que vem do streaming, que é patética, né? Inclusive para artistas gigantescos que vendem bilhões, né? Eu acho absurdo isso, enfim. Mas eu acho que ainda é um processo que a gente tem que discutir muito, tem que conversar muito, escutar o lado também do compositor, né? E como a gente pode tentar balancear isso de uma forma mais justa, né? Em relação a gringos e brasileiros, eu acho que, sei lá, mano, é uma briga meio... não sei, é uma briga que não leva a nada, vamos dizer assim. Eu acho que música é música. Ela está muito mais além do que nacionalidades, do que coisas políticas, do que é um país, do que é outro, né? Essa troca, o que seria da bossa nova ser o jazz, enfim. Nada é puro na música. E no mesmo sentido, tudo é música, né? Essa pureza, ela está em todos. Ela não está na divisão ou na escolha de um estilo ou numa escolha de uma determinada maneira de expressão através da música, né?
Então essa batalha, o que tocou mais, o que tocou menos, o que é gringo? É americano, é inglês, é alemão, né? Você vê o Rammstein cantando em alemão, é um fenômeno mundial, né? Não precisa cantar em inglês, né, para ser conhecido, como o Sepultura na época da década de 90 era um tabu cantar em português, né? Pra gente era realmente muito difícil, o inglês realmente deu essa possibilidade de a gente ir pro exterior, mas hoje em dia é bem diferente, o Rammstein é uma prova disso, né? Então música é música, acho que a gente tem que curtir o que a gente quer e não ficar escutando uma música obrigatoriamente porque ela é brasileira. Para mim isso não é arte, você está querendo fazer uma outra coisa, é uma coisa ideológica, uma coisa política, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que a música está muito mais além do que divisões de nações e conceitos e determinações dessas, né? Então, para mim, isso não me afeta muito e também não me importa muito, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que valorizar a arte na forma geral e não ficar fazendo divisões dentro da arte, né? Andréas, eu assisti a sua entrevista com o Dinho Ouro Preto. Gente, eu tenho uma história de amor com o Dinho Ouro Preto, né? Quem me conhece sabe, né? Dinho, um beijo pra você, já aproveitando aqui. Andréas, eu assisti a sua entrevista, né, voltando aqui, né, com o Dinho Ouro Preto, em que você fala um pouco sobre o novo disco do Sepultura, Quadra. Eu gostaria de saber a qual resposta ou reflexão você chegou após finalizar a produção do disco da pergunta que lançou naquela entrevista. Por que você acredita naquilo que acredita e por que defende essas ideias? O conceito desse disco é potente, com uma discussão cultural invejável. Fala um pouco pra gente. Bom, o Quadra realmente, ele fala, o contexto, né, o conceito do Quadra gira em torno das definições, né, dos conceitos que a gente tem na cabeça, do cosmos, da sociedade, né, do esporte, da arte, de tudo, da ciência, da religião, né? Da onde vêm esses conceitos? Por que o Brasil é de uma certa forma, a Arábia Saudita é de outra, Jamaica é de outra, né? Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua bagagem cultural e nós somos nada mais do que vítimas disso, né? Porque a gente foi para uma determinada escola, porque a gente foi para uma determinada igreja, porque o padre ou o professor falou, é a verdade absoluta. Não é. Né? São vários acordos. Eu cresci no Brasil na década de 70, né? Um moleque indo para a escola, numa ditadura militar, onde a educação era vista de um outro prisma. Depois mudou muita coisa. Hoje a gente vê um Brasil completamente perdido, né? Parece que não aprendeu absolutamente nada. É um retrocesso absurdo, né? E o que a gente chama de educação? O que é nação? O que é a bandeira? O que é a família? Né? O que é o respeito às diferenças? Né? Então, o conceito das coisas. Por que você acredita? E essa é uma pergunta que você tem que fazer a si próprio. Não ao seu companheiro, ou companheira, ou a sua família, amigos, sei lá. É uma coisa sua. Por que eu acredito nisso? Por que eu defendo essas ideias? Né? E isso foi o final dessa reflexão, vamos dizer. Né? Quando eu comecei a procurar esse contexto, né, o conceito do disco, Quadra é um espaço delimitado onde você tem um conjunto de regras onde acontece o jogo. Né? O uniforme que você usa, os limites que cada jogador tem, onde você pode chegar, o tempo, e o que é a sociedade, é o Brasil, é cada país. Né? Cada país é uma quadra, onde você tem um conjunto de regras e você vive de acordo com esse conjunto de regras. Né? Algumas impostas como doutrinas, né? A religião e a própria educação. O que é o A, por exemplo? Quanto tempo a gente foi na escola para aprender que o A tem que ser escrito dessa forma e tem esse som? Né? É um tempo, a gente é uma informação implantada na nossa cabeça. Né? Outros lugares do mundo estão aprendendo códigos e sons diferentes para poder expressar certas coisas que são a mesma coisa, vamos dizer assim. Né? Mas essa diversidade, eu acho que o Quadra traz a ideia da diversidade e o respeito às diferenças. E não criar estereótipos, criar fobias, criar o meu Deus é melhor que o seu, o meu país é melhor que o seu. Né? E o caos que a gente vive hoje. Né? O que é cor, o que é o ser humano, o que é o animal, o que é a natureza. Né? O ser humano destrói tudo em nome de lucro. Simplesmente por isso. Né?
Então o Quadra traz essa... Por que a gente defende essas ideias? Por que a gente acredita nelas? Só porque meu pai falou, porque minha avó falou, que eu aprendi na escola que eu fui, ou porque eu fui para Harvard. Seja lá o que for, vai ter sempre um ponto de vista diferente. Porque a educação, nem a medicina, nem a ciência, nem a religião, tem uma explicação única para tudo. Na verdade era a busca do Einstein, né? Uma teoria de tudo, onde explicasse tudo. Mas não tem, né? Então essa diversidade, essa pluralidade, eu acho que ela é muito fantástica no ser humano. E ela tem que ser respeitada e não atacada, né? Então acho que você devia fazer essa pergunta, né? Todos, assim, por que eu acredito nisso? Por que eu defendo isso? Da onde veio essa certeza? Né? Porque lá do outro lado do mundo tem uma outra pessoa lidando com esse mesmo tema de uma forma completamente diferente e achando que a verdade absoluta é dele, né? Então a gente precisa balancear e respeitar isso, né? Que tem pontos de vista diferentes. E como eu disse, Sepultura já viajou para vários países e a gente vê isso muito perto, né? Do fã, fomos para a Índia, fomos para o Marrocos, fomos para a Albânia, fomos para a Geórgia, como eu disse, para a Rússia, para a Sibéria, para vários lugares, né? E a gente vê que as possibilidades e as diferenças são várias, né? Mas todos unidos ali pelo heavy metal, pela música do Sepultura, né? No show, praticamente todo mundo vestindo camisa preta, lidando de uma forma igual, mas dentro da sua cultura, né? Que é fantástico. E a gente aprende muito com isso, principalmente com os índios aqui no Brasil, né? Ou em qualquer lugar que estão sendo dizimados. A gente tem muito a aprender com eles em relação à natureza, como lidar com a natureza respeitosamente, sem ter que destruí-la, né? Sem ter que passar concreto por tudo, né? Então acho que o Quadra traz isso, respeito às diferenças e essa pergunta para você mesmo, né? Por que eu acredito no que eu acredito e eu defendo essas ideias? Andreas, recentemente foi lançado com De La Tierra a música Distintos. Em que momento aconteceu a composição da letra e a produção dela foi em meio ao isolamento social? Sim, o De La Tierra é um projeto fantástico que eu faço parte desde 2012. Eu fui convidado pelo Alex Gonzalez, que é o baterista do Maná, mexicano, o Andrés Jiménez, que é um músico argentino, vocalista e guitarrista da banda Animal, e o Harold Hopkins Miranda, que é o atual baixista. A primeira formação teve o Sr. Flávio, que é o baixista do Fabulosos Cadillacs, uma banda gigantesca na Argentina, que infelizmente é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Essa coisa da cultura, da língua, dificulta muito essa conexão, né? Graças ao Paralamas e ao Titãs, nós temos Fito Paz e Soda Stereo e coisas assim que vieram pra cá, né? O Charly Garcia, entre outros, né? Então o De La Tierra é esse grupo que eu fui convidado a fazer parte para cantar português e espanhol, heavy metal nessas línguas, que eu achei muito interessante, né? E a mistura também dos músicos. São músicos que eu conheci através da estrada, né? Das turnês do Sepultura. O Maná é U2, praticamente latino, tocam em estádios pelo mundo, mas aqui no Brasil não tem essa notoriedade que tem na América Latina, né? Mas é um músico excepcional, que gosta muito de heavy metal, de hard rock, e a gente começou a fazer, temos 2 discos, estamos trabalhando o 3º disco agora, pela pandemia nós não pudemos gravar, né? Era para ter gravado em maio, a gente estaria em Miami gravando, mas estamos reorganizando tudo para o ano que vem, e resolvemos fazer esse single da Distintos, numa forma acústica, todos nas suas casas, né? Essa música foi escrita o ano passado, já para fazer parte desse próximo disco do De La Tierra, né? O 3º, e resolvemos fazer uma música inédita desse próximo disco, dessa forma acústica, da maneira que nós temos, né? Dentro desses limites da quarentena. E ficou sensacional, um vídeo dirigido por um diretor argentino que mora na cidade do México, Penumbra, que dirigiu a gente remotamente, né, as câmeras, ângulos e tudo mais, e fez um trabalho sensacional de edição. Cada um estava no seu país, né, México, Argentina, Porto Rico e Brasil, e a música teve uma resposta muito positiva, uma música bem diferente também, né, do que o De La Tierra apresentou até agora. De La Tierra sempre foi bem pesado e tudo. Mas é uma possibilidade nova para a banda também, né? Trazer mais o violão,
o violão faz parte do folclore brasileiro, argentino, uruguaio, né, principalmente, América Latina no geral, né? Então acho que tem tudo a ver com essa sonoridade, né, que o De La Tierra quer expressar, influenciado por essa nossa cultura aqui da América do Sul, né? Ou América Latina no geral. Então, Distintos é só um pequeno aperitivo, né, do que a gente está preparando. Obviamente o disco tá pesado, tem faixas muito pesadas e agressivas, e esperando aí que a possibilidade de gravar esse disco em fevereiro do ano que vem, né? Então novidades estarão vindo aí em breve, fiquem atentos, delatierramusic.com. Como surgiu a banda De La Tierra? Quem convidou quem? Isso aconteceu porque tocaram juntos? Veio da amizade fora do palco? Como que foi? Bom, De La Tierra, mais detalhadamente, assim, o começo, foi uma ideia do Alex Gonzalez e do Andrés Jiménez, né, o mexicano, o baterista do Maná, e o argentino, vocalista e guitarrista do Animal. Eles já se conheciam há muito tempo. O Alex Gonzalez, apesar de fazer a música que ele faz do Maná, que é uma música mais romântica, mais lenta, né, uma música mais pop, ele sempre gostou muito de heavy metal, de hard rock. Inclusive, teve uma época onde o Maná ali estava no começo de carreira, não tinha muita certeza, ele quase foi para Los Angeles para fazer uma banda tipo Motley Crue, coisas assim, né? E aí o Maná explodiu tudo e ele continuou a carreira com o Maná, mas sempre, se você observar qualquer vídeo do Maná, principalmente ao vivo, você vê que o Alex é um baterista de hard rock, né, pesado. Ele sempre teve as caveiras na bateria, tudo preto, né? Uma performance muito performática, né, pulando na bateria e tudo mais, fazendo solos, grandes solos de bateria. Enfim, e o Andrés Jiménez e o Alex Gonzalez sempre, né, um visitando o outro. Quando tinha show do Animal, um visitava o outro camarim. E muito tempo antes do De La Tierra começar, eles tiveram essa ideia de fazer uma jam. Vamos tocar uns heavy metal junto aí, não sei o que, beleza. Depois de 8 anos, eles realmente se juntaram e falaram, ó, ao invés da jam, vamos fazer uma banda de verdade, né? Vamos chamar uma galera e vamos fazer um som, vamos fazer um projeto mesmo, mais sério, né? Aí pensaram no Sr. Flávio, né? Chamaram o Sr. Flávio, que aceitou prontamente, um baixista fantástico, uma pessoa incrível, que trouxe muito slap, uma leitura completamente diferente do baixo do heavy metal para o heavy metal, né? Que foi incrível. Fizemos 2 discos com o Sr. Flávio, e agora tá o Harold Hopkins Miranda, né? do Puerto Rico. E me chamaram, por último, o Andrés Jiménez já conhecia a Sepultura, obviamente, já tínhamos tocado juntos com o Animal, e o Alex Gonzalez também veio aqui pro Brasil, já toquei com o Maná no Rock in Rio, tudo, então a gente tem essa amizade também, né? E aí pensaram no meu nome para completar esse time latino, com um brasileiro, com um guitarrista, tudo, e eu aceitei prontamente também, porque eu gostei muito do desafio de fazer heavy metal em português e em espanhol. Se fosse mais uma coisa em inglês, eu acho que talvez eu não teria ido, sabe? Seria mais um projeto, talvez. Mas eu acho que esse desafio de fazer uma coisa com a nossa língua foi uma coisa que me motivou bastante. E é um grupo fantástico. Eu me sinto muito bem no De La Tierra. Obviamente a gente trabalha o nosso calendário de acordo com o calendário do Maná, Sepultura, Animal e Puya, né, que é a banda do Harold. E a gente sempre curte muito estar junto, a gente dá muita risada. A gente é muito criativo junto, todo mundo é compositor na banda, todo mundo traz ideias. E é uma maneira fantástica de colocar a cabeça e influências em outro lugar, e não somente no Sepultura, né? Ter outras experiências com outros compositores e tal. Então De La Tierra para mim é muito positivo, e fiquem atentos, né, que estamos trabalhando no 3º disco, e o ano que vem vamos ter novidades também do De La Tierra. Andreas Kisser, muitíssimo obrigado pela entrevista. O Acontece Curitiba agradece. Nós estamos por aqui muito felizes pela oportunidade, mesmo que remota, de conversar com você, sendo esse ícone brasileiro, e esperamos um dia você presencialmente aqui no nosso Acontece Curitiba pela TV Transamérica. Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham gostado deste bate-papo, ainda que virtual, com Andreas Kisser, da banda Sepultura. Um grande beijo, nos sigam nas nossas redes sociais. Tchau, gente. Ô, Cláudia, eu que agradeço a entrevista, a oportunidade de falar um pouco do Sepultura, do De La Tierra, do Quadra, e é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês aí de Curitiba. A gente sente muita falta da estrada, né, de voltar a tocar. A gente teve shows fantásticos aí
em Curitiba, inclusive um deles com o Ramones, lá na Pedreira, que caiu o mundo, inesquecível situação, fantástica. E a gente está organizando e trabalhando para que a gente possa voltar o mais rápido possível para o palco. E muito obrigado pelo apoio ao Sepultura sempre, e um grande abraço a todos aí de Curitiba, o Acontece Curitiba. Valeu, Cláudia.